nosso tema, né, é a casa, como um lugar de cura, poder terapêutico das relações familiares. A casa, de fato, ela pode ser um lugar de muita cura, mas também pode ser um lugar de muitos adoecimentos, né? Dependendo de como a gente vive essa dinâmica do sistema familiar, a gente pode chegar em lugares onde a gente jamais imaginou chegar, em termos de crescimento, em termos de conhecimento, em termos desse sistema familiar, né, que nutre as nossas vidas, né, tanto para o bem quanto para o mal. E aí entender essa dinâmica, ela ajuda a gente a poder caminhar de maneira mais saudável dentro das famílias. Na verdade, quando um casal se forma, ele já traz todo um conteúdo. Eu costumo dizer que nós somos missionários das nossas famílias. A gente já traz um conteúdo lá da nossa família de origem que se junta com essa nova família que está se formando, né? Ela traz os conteúdos da família dela, eu trago os conteúdos da minha família, a gente se une ali, né? E aí, naquele momento, a gente começa a decidir aquilo que tem que ficar, que é da família de origem, né, da família lá, que nós originamos o que fica, o que sai, o que entra de novo, né, e tudo isso, todo esse arranjo, toda essa dinâmica, todo esse sistema, insere em grandes perdas também, né, porque às vezes a gente entende que tem que abrir mão de algumas coisas que era de lá e que hoje não cabe mais aqui. E toda perda significativa nos leva a um processo de luto, a um processo, sim, que a gente vai ter que viver, né? E a gente vive esse processo de luto, de perdas, né, em vários momentos. Você é meu aluno também. Eita, tudo bom, querido? Que bom te ver aqui, tudo bom, prazer. A gente vai vendo as pessoas, eu só conhecia online, né? E aí a gente vê as pessoas assim ao vivo e a coisa é muito legal, muito bacana. Então, nessas perdas, a gente é atravessado por processos, né? Quando a gente pensa em luto, às vezes a gente coloca isso só com a questão dos entes queridos que partem. Mas toda perda significativa, ela de fato vai trazer para nós uma série de processos de estado, porque luto é um estado, né? Vai nos colocar num estado de, às vezes, muito difícil de entender e de superar, né? Há um luto quando você casa, quando você deixa a sua família de origem e vai para essa nova família que começa, né? Há um certo luto, né? Quando nasce um filho, por exemplo, a gente tem algumas perdas muito significativas. A rotina toda muda, não é? Você vivia de um jeito, nasce um filho, você tem que readaptar todo o sistema familiar àquele filho que nasceu. Isso traz perdas também significativas, que se a gente consegue entender esses movimentos, a gente consegue viver de maneira mais saudável. E uma coisa importante é saber que famílias funcionais, elas nascem em um solo de amor, respeito e espiritualidade cotidiana. Eu quero trazer a atenção aqui hoje, principalmente para um fato. A espiritualidade como um fator protetivo para as nossas vidas em todos os aspectos. A espiritualidade hoje, ela é vista como um instrumento, como uma ferramenta de coping. O que é isso? É de enfrentamento. Por conta da espiritualidade, você consegue fazer seus enfrentamentos de maneira mais saudável. Eu diria até, não menos sofrida, mas com mais significativa. Com mais significativo, com mais sentido. E quando você encontra sentido na dor, no sofrimento, você consegue fazer os seus enfrentamentos de maneira mais saudável também, né? Então, hoje, entender que a espiritualidade, em termos de ciência, ela é abraçada como um instrumento muito importante. A própria Organização Mundial de Saúde, hoje, preconiza a espiritualidade como sendo um fator humano que deve ser também nutrido, como pessoa, como gente, como família, porque isso traz um diferencial na nossa vida. E eu quero trazer isso, eu quero trazer essa questão desse solo de amor, respeito e espiritualidade no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né?
o amor não só no domingo da igreja, porque Deus me toca na igreja e eu chego em casa mais amoroso, com mais desejo de ouvir, com mais desejo de abraçar, de estar juntos, né? Ou, né, depois de um domingo na igreja e ouvir o sermão do pastor, eu chego em casa respeitando mais a minha esposa, a minha filha e o meu sistema familiar e as pessoas que estão à minha volta, ou a espiritualidade que eu nutro aos domingos, automaticamente entrando numa religiosidade, né, que se repete aos domingos e algum dia da semana, quando eu tenho que ir para a igreja para um outro culto, seja ele de oração, seja ele qual for. Entender que isso é algo que eu tenho que nutrir no meu dia a dia, porque é no meu dia a dia que eu vou construindo os alicerces e fortalecendo esse sistema chamado sistema familiar. E aí eu quero trazer um texto para iniciar, um texto da palavra, de um livro que é belíssimo, né? Que foi escrito por Salomão, Cântico dos Cânticos. Foram mais, segundo a própria palavra de Deus nos indica, foram mais de 9.000 poemas escritos por este homem, e Cântico dos Cânticos é um superlativo, né? É um superlativo, talvez porque ou seja o maior deles escrito, ou o mais importante, mas enfim, né, é aquele que se sobressai. E é um livro escrito por Salomão, né, e ele escreve esse livro para a sua amada, né. E também a igreja, né, cristã, ela assume esse livro como uma representação da relação, do relacionamento de Jesus Cristo com a sua noiva, com a sua igreja. E eu quero então trazer esse texto que se encontra em Cantares, ou Cântico dos Cânticos, no capítulo 2, versículos 4 a 16. E o texto sagrado nos diz o seguinte: minha pomba, que estás nas fendas da rocha, nos esconderijos, nas encostas dos montes, mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Apanhe para nós as raposas, as rapozinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. O meu amado é meu e eu sou dele, e ele pastoreia entre os lírios. Aqui, se a gente for usar essa representação de Jesus, falando à sua igreja, há um chamado do Senhor aqui, para mim e para você. Um chamado para que Deus nos chama. Deus nos chama para estar na presença dEle. Deus nos chama para colocá-lo como centro da nossa existência, como uma evocação do Senhor na nossa caminhada. E o primeiro ponto que o texto nos fala é que Deus quer ouvir a sua voz. Ele quer ver o seu rosto. Pomba minha, que se esconde nas fendas, nas rochas escarpadas. Deixe-me ver o seu rosto. Deixe-me ouvir a tua voz. Porque o teu rosto é lindo e a tua voz é suave. É Deus dizendo para mim, é Deus dizendo para você: eu quero ouvir a tua voz, eu quero ver o teu rosto. Isso implica num relacionamento. Espiritualidade, na visão cristã, é relacionamento. É nós nos relacionarmos com o Senhor. E esse é o fundamento da grande, eu diria para você, daquilo que a gente chama de religiosidade intrínseca. O que é isso? A gente tem alguns tipos de religiosidade hoje, dentro dos estudos que a gente faz, em termos de espiritualidade e ciência. E a religiosidade extrínseca, por exemplo, é aquela quando você busca Deus por aquilo que Ele pode te dar. Você busca Deus pelos benefícios, ou a religiosidade é vivida como um meio para alcançar um fim. Então eu sou religioso porque eu tenho aqui na igreja, eu me sinto pertencente, eu tenho um grupo que me acolhe, eu tenho pessoas que me abraçam, e a minha necessidade de afeto, então, ela é suprida nesse grupo, porque eu me sinto pertencente a ele. Nada errado com isso, isso é muito bom. Ou eu pertenço a um grupo religioso, porque lá eu faço conexões
Conexões para o meu trabalho, conexões para a minha vida, conexões para a minha família, enfim, é quando eu trato a religiosidade como um meio para alcançar um fim. Essa é a religiosidade extrínseca. A religiosidade intrínseca, que é essa que Deus nos chama para, é quando você busca Deus por Deus, não pelos benefícios que Ele pode te dar, mas você busca Ele por Ele, por Ele. Você passou da fase do me dá, você quer a presença, você quer um encontro, você quer estar mais próximo dEle. E Ele chama nós para isso. Deixe-me ver o teu rosto. Há quanto tempo você não entra na presença de Deus de fato? Há quanto tempo? Há quanto tempo você não busca o Senhor para expressar o seu amor por Ele? Durante muito tempo, muitos anos, eu trabalhei na Junta de Missões Mundiais, cuidando dos missionários da nossa junta. E eu passava muito tempo no Rio de Janeiro, a cada, uma semana em São Paulo, aí na próxima semana 4, 5 dias, às vezes, no Rio, fazendo os treinamentos e as avaliações, tanto do pré-campo quanto pós-campo, quando as pessoas ainda estavam no campo mais adoecidas. Eu lembro que quando eu estava, depois de 2 dias ali no Rio de Janeiro, meu coração começava a palpitar que eu queria voltar para casa, eu queria ver aquelas pessoas, as pessoas que eu amo, minha esposa e minha filha. Eu lembro que muitas vezes eu chegava em casa e ao abrir a porta, eu ouvia aqueles passinhos, tic, 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 tic. E ela vinha correndo, minha filha, 5 aninhos, 6 aninhos, vinha correndo, me dava um pulo, um abraço, aquilo enchia a minha alma. Você lembra disso, quando seu filho e sua filha faziam isso? Está lembrado? Vocês que têm filhos? O só é pequenininho ainda, né? Menino ou menina? Um meninão, né? Então, vai crescer, ele vai correr no seu braço, dá um pulão. Isso enche a alma da gente. Eu lembro que, e aí pensando, né? Eu que sou mal, quando eu recebo esse abraço, sem qualquer intenção, simplesmente por amar, aquilo enche a minha alma. Você imagine a alma de Deus, você imagine Deus, quando você não procura a face do Senhor, se derrama diante dEle, declarando que você o ama, declarando que você deseja estar mais perto dEle. O quanto o coração do Pai não pulsa, não bate, né? E é isso, o Senhor nos chama para restaurar isso. E o mais importante, eu diria para você, dentro de uma espiritualidade cotidiana, dentro de um amor e de um respeito que tem que ser cotidiano, esse é o grande ponto, da gente nutrir essas coisas. O mais importante, qual é o mais importante, irmãos? Qual é o mais importante da nossa existência? Qual o mais importante? Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. A gente, quando dá espaço para o mais importante, isso dentro do ambiente familiar, a gente então começa a viver uma dinâmica familiar muito mais saudável e abençoadora. Ao passo que quando a gente coloca isso na nossa agenda lá, como 3º, 4º, 5º, 6º, dentro da hierarquia de prioridades, a gente vai perdendo espaço. Sabe por quê? Porque chega uma hora no nosso relacionamento familiar que amar essa mulher é muito difícil, porque ela é muito diferente de mim. E ela me amar também, às vezes, é muito difícil, porque eu sou totalmente diferente dela. Nós somos indivíduos completamente diferentes um do outro. Então, há momentos que eu preciso que o amor de Deus flua e alcance a minha esposa por meio de mim. E há momentos, com certeza, que ela precisa que o amor de Deus flua através dela e me alcance. Porque o nosso amor humano, muitas vezes, não dá conta da nossa caminhada como casal. Isso acontece só comigo ou com você também? Todos nós temos momentos muito difíceis, porque são diferenças muito grandes, irmãos. Esse projeto de família só dá certo porque Deus está nesse negócio. Porque senão não daria certo. Somos totalmente diferentes, únicos em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E quando essas diferenças se encontram, elas só podem de fato
crescer e florescer num ambiente onde Deus se torna o ponto chave, ou o ponto crucial. E aí ele fala das raposinhas, né? Apanhe para mim as raposinhas que destroem a vinha. O que seria isso? O que são as raposinhas? O que destrói um lar nem sempre são os leões, nem sempre são os gigantes, né? Mas as pequenas raposas, as pequenas coisinhas do dia a dia, que vão se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando, e depois de 7, 8, 10, 15 anos de casado, você fala, ela ainda continua fazendo a mesma coisa, ele ainda continua fazendo a mesma coisa. Você não entendeu que ele não vai mudar? Você não entendeu que ela não vai mudar nesse ponto? Aí o melhor é a gente aceitar, né? E entender que vamos caminhar junto, apesar disso, né? Eu costumo dizer no aconselhamento de casal, para aqueles que vão casar, olha, todo mundo tem defeito. Todo mundo tem defeito. Você só precisa entender se você consegue conviver com esse defeito. Se você chegar à conclusão que sim, vá em frente. Se você chegar à conclusão, não, ele tem esse defeito, mas ele vai mudar, engano seu. Engano seu. Você casou achando que ele era um príncipe, ele é um sapo. E vai continuar sapo, filha. Não muda. Não muda. Se mudar é bônus. Por isso, quando você casa, tem que saber exatamente com quem você está casando. Por isso que no casamento, queimar etapa é problema. Né? Quando você pula namoro, quando você pula noivado, você vai viver uma dificuldade. Né? Por quê? Porque o amor é cego, não é assim que se diz? O amor é cego. O amor, ele não é cego, ele é demencial. É verdade. Nos seus 2 primeiros anos de casamento, nos seus 2 primeiros anos de relacionamento, você tem uma superprodução no seu cérebro de dopamina. Esse sistema dopaminérgico faz com que você não veja os erros do seu marido, e o seu marido não veja os seus erros, as suas falhas. Você só contabiliza o que é maravilhoso e bonito. Mas depois de 2 anos, esse sistema começa a baixar. E aí depois de 2 anos, você começa a entender que ele não é aquilo que você achava que era. E ela não é aquilo que você achava que era. Então, se você não faz as etapas exatamente como tem que fazer, você casa achando que ele é uma coisa e ele não é. E a hora que acaba o sistema dopaminérgico, você volta ao seu equilíbrio, você sai da demência, né? E volta ao seu equilíbrio, já é tarde demais. Porque você queimou fases. Irmãos, a gente tem que viver as fases. A gente tem que viver as fases. Porque aí, a hora que passar esse momento, você vai encarar, não, aqui, ó, não é perfeito, mas é ele que eu escolhi. É ele que eu decido estar juntos. Ela não é perfeita, mas é ela que eu decidi construir a minha vida com. E aí a gente caminha junto. Já não mais na ilusão de alguém que não existe, mas na realidade de alguém que existe, que está sendo transformado pela glória de Deus, pela misericórdia e pela graça que se renova todos os dias. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. Eu costumo dizer para minha esposa, tem paciência comigo. Deus começou uma obra, Ele não terminou ainda. Então seja paciente. Eu vou chegar lá, não estou perfeito ainda. Você gostou, né? Não estou perfeito ainda, mas eu chego lá. Então tem paciência. E ela a mesma coisa. Mesma coisa, queridos. As raposinhas que destroem o lar, né? As raposinhas representam as coisas que silenciosamente ou ruidosamente destroem a sua vida e os seus relacionamentos. E como que elas destroem? Como que elas destroem os nossos relacionamentos? Como ela destrói a nossa vinha, né? E alguns pontos aqui eu trouxe para você hoje. O primeiro é a falta de perdão. Queridos, a vida do cristão, ela é pontuada, ela é colorida pela questão do perdão. Não tem como. O perdão vai atravessar a sua vida, principalmente a sua vida em família, durante toda a sua caminhada. Você não acerta sempre. Na verdade, a gente erra muito mais do que acerta, eu diria, né? Uma palavra, às vezes, que não foi bem dita, que foi maldita,
que traz dor, que traz sofrimento, que traz feridas, né, que traz tristeza no coração, comportamentos repetitivos, a gente vai ver um pouco sobre isso, que também acabam machucando, ferindo, trazendo uma exaustão para o relacionamento. Mas a questão do perdão, ela se torna fundamental e essencial. E isso é tão sério, queridos, que na oração do nosso Senhor, né, na oração do Pai Nosso, nós temos lá, você lembra? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E daí? Perdoai as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como, da mesma forma que, do mesmo jeito que, nós perdoamos os nossos devedores. E aí Jesus termina essa oração com uma palavra muito contundente e muito difícil. Porque se você perdoar o pecado do vosso irmão, o vosso Pai que estás no céu também perdoará os seus pecados. Mas se você não perdoar o pecado dos vossos irmãos, o vosso Pai também não vos perdoará. Difícil, difícil. Todo pecado, há pecados, queridos, há pecados, irmãs e irmãos, que dentro da nossa concepção humana são imperdoáveis. Mas Deus nos chama para um lugar de perdão. Isso não quer dizer, não no caso de uma família, né, que eu tenho que conviver com a pessoa que me feriu, que me traiu, que me machucou, né? Em termos de família, a coisa complicada. Porque quando a gente casa, a gente entende que é para a vida, não é? E aí o perdão, ele vai ter que ser trabalhado dia a dia, dia a dia. E uma coisa importante, às vezes a gente pensa, sabe, que Deus é esse, né? Que Deus tão caprichoso, né? Que coloca sobre mim uma responsabilidade de perdoar. Ele é Deus, Ele é amor, a essência dEle é amor. Mas e eu? E aí a gente tem uma concepção, às vezes, desse Deus, né, que exige coisas de nós que a gente não pode dar. Mas eu quero dizer algo para você, que a neurociência hoje tem trazido para nós como uma premissa. Olha que coisa interessante, irmãos. O mesmo mecanismo psicológico, emocional, que libera perdão, é o mecanismo que recebe. Psicologicamente, a mesma mão psicológica que dá perdão é a que recebe. Então, se a sua mão psicológica está cheia de rancor, de raiva, de mágoa, você não consegue receber perdão, o amor de Deus você não experimenta. Olha isso. A quantidade de amor e de perdão que você libera é a quantidade de amor e perdão que você experimenta. Quando Deus nos dá esse princípio, Ele está dando esse princípio não por conta dEle, mas por sua conta, para que você possa viver de maneira mais saudável, para que você possa viver de maneira mais viva e não com tantas dificuldades. Então o perdão, ele liberta, não aquele que você está perdoando, mas liberta você. Esse é o grande ponto. Por isso, a Bíblia ela é tão enfática com relação a isso. E a gente tem esse texto, né? Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. E tem outra coisa que o apóstolo Pedro nos traz na relação conjugal. Olha isso, olha isso. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, e com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como por parte mais frágil. Para quê, irmãos? Lê lá para mim. Para quê? Isso quer dizer que as minhas orações, que o fato de Deus ouvir as minhas orações, está intrinsecamente ligado com o perdão que eu e a minha esposa trabalhamos no nosso leito conjugal. Vocês estão entendendo aqui? As minhas orações como marido podem ser interrompidas
se eu não tiver esse acerto com a minha esposa? A gente está falando aqui de algo muito sério, irmãos. O apóstolo nos traz isso como lembrança. E, o apóstolo Paulo também nos fala, acho que eu não pus esse texto, mas ele fala o seguinte, o apóstolo Paulo fala que ele decidiu perdoar para que Satanás não tivesse vantagem sobre ele. Isso é a igreja Coríntios, né? Ele decide perdoar para que Satanás não tivesse espaço na vida dele. Então, a questão do perdão, ela implica em 3 grandes questões aqui, né? Primeiro, a forma como eu me relaciono com Deus. Segundo, a forma como eu me relaciono com o outro. E terceiro, no mundo espiritual, o quanto isso afeta ou não as minhas legalidades, vamos dizer assim, que são dadas no mundo espiritual. Estão entendendo aqui o quanto essa questão é importante em termos de casal? E se há diferença, se há coisas acumuladas na relação conjugal, as orações então vão estar interrompidas e bloqueadas. E aí tem essa, olha, está aí, 1 Coríntios 2, 10, 11. A quem perdoais alguma coisa, também perdoo, porque de fato que tenho perdoado, e se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz, na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Então, queridos, perdoar é libertar o outro e descobrir que quem foi solto, na verdade, foi você. Perdoar, então, é libertar o outro e descobrir que, de fato, quem ficou livre nessa situação fui eu. O segundo ponto, a segunda raposinha, diria assim, que acaba entrando e destruindo a família, a vinha, é a falta de comunicação. E a gente vê isso nitidamente nos aconselhamentos de casal que a gente faz. Tanto na igreja, quando eu faço o aconselhamento de casal, quanto no consultório, na psicoterapia de casal, na terapia de casal, a gente percebe que a comunicação é um fator principal ali que tem que ser cuidado. Ela fala inglês, ele fala japonês. Ele fala grego e ela fala árabe. E aí eles não se entendem. E nesse processo, de não se entenderem, eles vão construindo uma relação cheia de ruídos. Uma relação muito complicada, que às vezes chega num ponto que já não dá mais. As feridas foram tão grandes, porque eles não se comunicaram de maneira adequada, não abriram o coração para um outro, houve muitas coisas escondidas, houve muito engano na relação, e muitas palavras malditas na relação, que acaba muitas vezes chegando num nível tão nevrálgico que já não dá mais, porque já ultrapassaram todos os limites que poderiam ser ultrapassados. E aí é muito complicado. Chegou a agressão física, chegou em violência, chegou em questões que às vezes são inegociáveis, que se não houver mudança, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Complicado, irmãos. Então a comunicação, na verdade, palavras constroem pontes ou erguem grandes muros. Escolha com sabedoria o que você diz. Num relacionamento, as palavras, elas ferem e destroem de maneira muito profunda os relacionamentos. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Como você tem se comunicado? Que tipo de frutos estão nos seus lábios? São frutos doces? São frutos amargos? Às vezes a gente a gente cristaliza uma forma de falar com as pessoas, principalmente com aquelas que são mais próximas, aquelas que são da família. E às vezes as palavras são muito ácidas, as palavras são muito ásperas, elas são muito duras. E aí na igreja a pessoa, ela fala de maneira mansa, ela fala de maneira gostosa, ela fala de maneira macia, mas em casa ela é uma espada que fere, que machuca.
causa grandes ferimentos. Como você tem usado esse poder de comunicação para construir pontes ou para erguer muros? E isso com relação à sua esposa, ao seu esposo, aos seus filhos. Como que eu mudo isso? Eu já entrei num esquema de repetição automático. Automaticamente eu sou duro nas minhas palavras. O primeiro ponto para a mudança é eu reconhecer isso. Presta atenção. Você não muda o que você não conhece. Você não muda o que você não reconhece. Você só muda aquilo que você conhece, que você reconhece. A partir do momento que você entende que a forma como você se comunica é uma forma inadequada, que ela poderia ser diferente, que sendo diferente, ela alcançaria o coração da minha esposa, o coração do meu esposo, e eu decido naquele momento colocar isso diante de Deus, eu estou num processo de mudança. Enquanto eu negar isso, enquanto eu viver na negação, eu não vou conseguir realizar mudanças significativas na minha vida. Eu tenho que entender que aquela forma que eu falo não é adequada, e ela tem que ser alterada nessa comunicação dentro do meu lar, porque isso não está construindo, isso está destruindo. Isso não está fazendo pontes, isso está fazendo muros, e isso traz distanciamento e não aproximação. Eu não consigo, eu já vivo isso há muito tempo, então você precisa buscar ajuda. Está entendendo aqui? Você precisa buscar ajuda de alguém que possa acompanhar você nessa caminhada, para poder acelerar e aprofundar essa mudança. Presta atenção, para um relacionamento de ajuda se estabelecer, eu preciso de 4 grandes fenômenos. O primeiro, eu tenho que ter consciência de que eu não dou conta, eu tenho que ter consciência que eu tenho um problema. Esse é o primeiro ponto. Tenho que saber, eu tenho uma dificuldade aqui. Segundo, eu tenho que ter consciência que eu não dou conta sozinho. Eu preciso de alguém. Consciência do problema, não dou conta sozinho. Terceiro, eu tenho que desejar sair do problema. Se eu não tiver consciência do problema, eu não vou atrás de ajuda. Se eu tiver consciência do problema, mas achar que eu não preciso de ninguém, eu também não vou atrás de ajuda. Se eu tiver consciência do problema, saber que eu preciso de ajuda e não desejar sair do problema, eu fico no mesmo lugar. Tá ok? E o quarto, eu me mover em direção à ajuda. Eu vou ter que buscar ajuda. Porque o meu irmão não está sabendo o que está acontecendo comigo. O conselheiro, o pastor, o psicólogo, seja ele quem for, que você vai buscar para essa relação de ajuda, não está sabendo se você não for até ele. Ah, mas aí eu vou expor a minha família. Posso te falar uma coisa? Posso te falar uma coisa? Se você tem um lugar de segurança, um lugar onde você sabe, ali eu posso abrir o meu coração. Ali eu tenho um lugar de segurança afetiva que eu posso abrir o meu coração. Você vai poder dizer o que você nunca falou para ninguém. O indizível a gente só fala num lugar de segurança. Você pode encontrar esse lugar de segurança no celebrando, nas partilhas, com o seu pastor, com um profissional cristão, presta atenção, cristão da área da saúde mental. Ah, pastor, mas se não for cristão não vale? Eu digo para você, é muito perigoso, porque não existe ciência neutra. Tudo passa pelo nosso filtro mental. E se a pessoa, ela não é cristã, ela não vai entender a sua espiritualidade. Porque na sua espiritualidade, Cristo é o centro. E ela não sabe o que é isso. Então, as suas lutas, os seus conflitos, não vão ser o deles. Ele nunca vivenciou isso, ela nunca vivenciou isso como psicóloga, como alguém que trabalha na área da saúde, não viveu isso. Os nossos conflitos como cristãos são outros. Sabe por quê? Sabe por quê? Presta atenção nisso, ó. Quando você recebeu Jesus, 3 grandes fenômenos começaram a acontecer na sua vida. O primeiro se chama redenção. A partir do momento que você recebeu Cristo,
Houve um preço pago pela sua alma. Houve um preço pago por você. A Bíblia diz que foi preço de sangue, não foi por coisas perecíveis. Primeiro fenômeno é a redenção. O segundo fenômeno é a regeneração. O que é isso? É nascer do alto. Lembra o discurso? Jesus conversando com Nicodemos? Importa-vos nascer de novo. No grego é nascer de Deus, nascer do alto. Importa-vos nascer de Deus. Nesse momento que você recebeu Jesus, você recebe um novo DNA, é uma nova natureza na sua vida, é uma natureza espiritual, uma natureza divina, que quem não tem Cristo não tem. Não tem, irmãos. Não se engane. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira, mentira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é assim? Não é assim? É o que a palavra diz. Então, se não tem Cristo, você não tem essa natureza divina. É o Espírito Santo dentro de você. Dois fenômenos: redenção, regeneração. Terceiro, santificação. E isso é um processo que vai culminar quando você estiver na presença de Jesus. Ali você vai ser perfeito. Ali você verá como Ele é e nós seremos como Ele é. A palavra nos diz isso. Até lá, você e eu estamos sendo trabalhados. Até lá, a gente tem que viver esse processo de santificação. O que é isso? Qual que é o grande desafio? É o viver o hoje, entre a redenção, a regeneração, até a completa santificação que eu vou ter diante de Deus. O meu grande desafio é o hoje. A partir daí, você tem uma luta dentro de você. O apóstolo Paulo narra isso para nós. O bem que eu quero não faço, o mal que eu quero faço. Maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Você não é 100% do céu, você não é 100% da terra, você é uma intersecção entre céu e terra. Tem aí uma tensão religiosa, uma tensão espiritual. Não é assim, irmãos? Né? Minha carne deseja algo, o espírito outro. Né? E aí eu começo essa luta entre o meu desejo e o desejo de Deus. Entre os princípios do mundo e os princípios de Deus. Não é? Entre aquilo que Deus anseia e aquilo que o diabo anseia. São três grandes inimigos, onde eu sou o meu pior inimigo. E Deus diz isso. Lembra para Caim? Por que você está tão triste? Por que você está batido? Se você fizer o que é bom, você vai ser aceito. Caim, presta atenção, presta atenção. O pecado jaz à porta. Olha o que Deus fala. O seu desejo é contra você. E cabe a você dominá-lo. Nosso desejo é contra, muitas vezes, o desejo de Deus. E aí, nesse processo de santificação, eu vou ter que fazer as escolhas. Um psicólogo que não é cristão não sabe disso. Ele não vive isso. Alguém que trabalha com a sua saúde mental, que não viveu essa redenção, essa regeneração, e está num processo de santificação, não vai entender as suas lutas. Por isso eu digo, procure um profissional cristão, em nome de Jesus. Digo isso com boca bem cheia. Terceiro ponto, terceira raposinha, são as críticas. São as críticas. Quantas vezes você, marido, só não pontua as críticas da sua esposa, só as coisas ruins, só as coisas que não são boas, que você entende que não são boas ou do jeito que você quer. Só pode ser até boa, mas não é do jeito que você quer. E aí você critica. O problema aqui não é um pecado, o problema é que você não gosta. Alô? Quanta coisa você faz que ele também não gosta, o que ela também não gosta. E aí a gente vai ter que se acertar. Às vezes é mais fácil a gente olhar para o lado. Algumas pessoas têm esse vício, né? Só aponta as coisas ruins, não aponta as coisas boas. Só aponta aquilo que falta, não aquilo que tem. E isso traz um grande problema no relacionamento, né? Por quê? Porque palavras são sementes. Palavras confessadas são sementes plantadas. Palavras repetidas são sementes plantadas e regadas.
e sementes plantadas e regadas germinam. Quando você fala mal, você não vai mudar, é sempre a mesma coisa, você sempre faz isso, você está semeando para que essa mudança nunca ocorra. Quando você dá adjetivos para o seu marido, ou adjetivos para a sua esposa, e você os repete, você está de fato semeando e ali aguando uma semente que vai continuar dando os frutos que você entende que não são bons. Então, cuidado com as suas palavras. Cuidado, muito cuidado, porque elas vão gerar algumas coisas. Palavra sempre gera algo, irmãos, ou para o bem ou para o mal. O apóstolo Tiago diz isso, não é? Não é? Que a língua, ela é um pequeno órgão, mas ela é capaz de grandes destruições. Ou ela é capaz de grandes construções. Depende de como a gente vai utilizá-las. E outro ponto, comportamentos tóxicos, repetitivos, reprováveis por uma das partes. Quantas vezes, né, já não foi dito, puxa, eu não gosto quando você faz isso. E aí você repete. Há quantos anos ela tem dito isso? Há quantos anos ele tem dito isso? E aí falta um esforço para a mudança. Comportamentos repetitivos, tóxicos, reprováveis, por uma das partes, trazem grandes divisões, amortecem o amor do casal. Por isso os acertos são importantes. Por isso falar sobre isso é importante. O amor cobre a multidão de pecados, mas não deve encobrir padrões que ferem e silenciam e matam aos poucos. Preste atenção nisso. O amor cobre multidão de pecados, mas não deve encobrir abusos. Não deve encobrir padrões que ferem, silenciam e matam as pessoas aos poucos. Esse amor tem que ser colocado na mesa. Esse amor tem que ser discutido. Esses comportamentos têm que ser discutidos. E às vezes você vai precisar de alguém de fora, querido, querida, para poder trabalhar e intervir nesse ponto. Falta de cuidado e atenção para uma das partes. Esse é um outro ponto, né? Esse falta de cuidar, negligenciar o outro, também traz grandes problemas e dificuldades. A ausência de cuidado. Passou lá? Aqui. É isso? Não, está faltando alguma coisa aí. Aqui. É isso aí. A ausência de cuidado não é a ausência de amor, mas é a forma mais comum de ele morrer calado. Não é a ausência. A ausência de cuidado não é a falta, não é a ausência de amor, mas é a forma mais comum do amor morrer calado, morrer sem falar. Por fim, perda da admiração, um dos pontos. Casal que vai perdendo a admiração, vai perdendo também esse conteúdo de aproximação. Por quê? Porque o que mantém o coração aquecido não é a paixão do começo, mas é a admiração que resiste ao tempo. A paixão é demencial, se lembra? Ela passa. O que vai sobrar é o investimento que você faz no relacionamento. O investimento de tempo, o investimento de energia, o investimento dos seus sentimentos na vida do outro. Isso fica. O resto passa. Inclusive os filhos vão embora. E o que é que fica depois? A gente vai ver isso no nosso próximo encontro. Distanciamento, entrou lá? Distanciamento após o nascimento dos filhos. Isso é outra coisa comum que acontece também. Muitas vezes, quando o filho nasce, a filha nasce, o casal, isso é uma coisa muito comum, há esse apaixonamento, dessa mãe para esse bebê. A mãe no momento do parto, você tem uma produção enorme de um hormônio chamado ocitocina. A mulher, o corpo da mulher produz isso. E nesse momento há uma liga muito forte entre mãe e bebê. Mãe e bebê é uma coisa só. É uma coisa só.
Aí, com o tempo, vai havendo, então, um distanciamento, né? Uma individuação. A criança vai entendendo, vai se percebendo que ela é um ser diferente da mãe. Então, ela começa a entender que ela tem mão, que ela tem pé, né? Ela começa a se descobrir, né? E a mãe e bebê está ali ligado. Nesse momento que acontece, estrógeno aumenta, prolactina aumenta para o leite, testosterona na mulher abaixa, o desejo some. E aí o barbudo fica chupando o dedo por um tempão, porque o desejo sumiu dessa mulher. O grande ponto, foi pegando você com a cobaia, né? O grande ponto aqui é que daqui um tempo, aquele seio que era um seio erótico virou um seio nutriz, ele tem que voltar a ser um seio erótico para esse marido. E quem faz essa intervenção é o marido que vai entrar ali nessa situação e chamar essa mulher de volta. E aí você vai falar para o seu menino assim, ó, cresce e aparece, essa fêmea é minha, quando você crescer você vai ter a sua, né? Não é dessa forma, né? Mas é trazer de volta essa mulher para esse lugar. O que a gente vê muitas vezes nos aconselhamentos de casal é que a mulher paralisa nesse lugar de mãe, e ela não volta a ser mulher para esse marido. E aí a gente tem um problema sério que se estabelece. E aí você pergunta, quando começou o problema? Foi quando ele nasceu. Foi quando ela nasceu. Isso não precisa acontecer. Isso pode ser diferente. Isso pode, de fato, ser diferente. Então, uma coisa importante, né? Filhos unem o sangue, mas só o cuidado mútuo une o coração. O nascimento de um filho pode revelar a beleza da paternidade ou a dor do afastamento conjugal não tratado. Falta de realização de atividade conjunta, esse é um outro ponto. Às vezes o casal faz atividades separadas e não tem atividades conjuntas. Isso acaba também atrapalhando a relação. Ou só tem atividades separadas e não tem atividades conjuntas. Isso também atrapalha a relação, né? Então, atividades separadas é outro. Minha pergunta, quais são as pequenas raposinhas que têm atrapalhado a alegria no seu lar? O que tem intervido? Você consegue reconhecer? Quais são elas? Quais são as questões que têm que ser tratadas, que ainda não foram tratadas no seu lar? Agora, vamos falar um pouco dos fatores protetivos, né, para fortalecer as conexões familiares. Vamos lá. Ué, esse não sou eu, não. Saiu dos slides? Não tem problema. O primeiro ponto, fator protetivo, é a espiritualidade compartilhada. Oração, Bíblia, adoração cotidiana. Eu falei sobre isso, né? Inicialmente lá, eu estou no slide, deixa eu ver aqui se eu consigo... Slide 33, se você puder colocar para mim, por favor. Espiritualidade cotidiana é dia a dia, você, ele, seus filhos, terem um momento com Deus. Mas isso é possível? Isso é possível se você de fato se esforçar. Pelo menos uma refeição à mesa, naquele momento. Qual que é o momento que você como família se encontra? Qual o momento? É de manhãzinha, é na hora do almoço, é à noite no jantar? Nesse momento, para um pouco, para, desliga a televisão, vem para a mesa, tira o celular, vem para a mesa. Temos uma família, eles tinham um problema congênito cardíaco. O filho de 15 anos foi a óbito, a filha de 15 anos foi a óbito, por conta dessa questão do coração. O filho de 18 anos já estava na fila do transplante, e a outra filha estava indo para a faculdade também. Os pais entraram numa crise muito grande por conta dessa questão. E uma coisa que a gente percebeu dentro do esquema familiar é que a família não tinha tempo juntos. Cada um vivia o seu espaço. Ele chegava, pegava o prato e ia para o quarto. E tinha a refeição dele lá no quarto, vendo internet, assistindo televisão, sei lá o quê. A menina, a mesma coisa. Uma das coisas que nós propomos
para essa família era ter um tempo de família, pelo menos uma refeição juntos. E aí foi muito interessante que o menino falou o seguinte: vamos fazer o seguinte, porque quando eles estavam juntos, eles ligavam a televisão na sala de jantar e eles ficavam ali vendo televisão e comendo ao mesmo tempo. Aí eles falaram o seguinte: vamos desligar a televisão, escrever um cartaz, família em manutenção, e colocar lá na TV. E assim eles fizeram. Aquele momento, a mesa trouxe uma revigoração, uma restauração para a comunicação da família. Então, o que eu digo para você, naquele momento, era um momento de partilha, aquele momento era um momento que eles davam as mãos e oravam e agradeciam o alimento. Aquele momento era um momento onde eles traziam, por exemplo, né, um devocional breve, pequeno, e ali falavam da palavra. Aquilo foi restaurando, trazendo força para a família. O menino foi para o transplante, que precisava ir, graças a Deus saiu bem, né? Conseguiu superar e a família está restaurada nesse sentido. O que eu digo para você é, espiritualidade cotidiana não é só de domingo. A gente falou sobre isso no início. Não é só de sábado, não é só no culto de quarta-feira, seja lá quando for o culto aqui. Mas é você cotidianamente, junto com a sua esposa, seu esposo, com seus filhos, propiciar um espaço onde vocês possam juntos adorar, orar, servir a Deus ali à mesa. Isso faz toda a diferença, queridos. Então, a espiritualidade vivida em família não é tradição, é proteção, conexão e transformação. Quando você vive essa espiritualidade em família, você vai estabelecer uma proteção, um fator protetivo para a sua família, você vai estreitar as conexões e você vai trazer transformação. Outro ponto importante, fator protetivo, é a solitude como fonte de escuta e cura pessoal. O que é solitude? É diferente de solidão. Solidão, você não escolhe estar só. Aquilo te incomoda, aquilo traz um desconforto. Solitude é quando você decide separar um espaço, um tempo para buscar Deus. É uma das disciplinas espirituais, fundamental para o nosso crescimento. Então, a solitude, ela assume um lugar ali protetivo para nós, porque a gente cresce nisso, né? E o ponto é, quem não se encontra consigo, se perde nos ruídos do mundo e nos conflitos da própria casa. Então, esse encontro, onde você e Deus, e aí é um encontro com Deus e é um encontro com você também. Porque é impossível você entrar na presença de Deus e não ser confrontado com as suas falhas. É impossível. Todo encontro com Deus gera uma transformação. Não é possível nós encontrarmos Deus e não sermos transformados. Costumo dizer, nunca confie num homem que não manca. E numa mulher também. Lembra de Jacó? Lembra? O que aconteceu com ele no encontro? Ele saiu mancando, não é assim? Algo Deus transforma em você. Não tem como, irmãos. Quando você entra na presença de Deus, Ele vai trazer as áreas que precisam ser restauradas na sua vida. Quando você de fato entra, Ele vai apontar para você, olha, a luz vai trazendo, né, claridade para as nossas trevas. E aí eu entendo, aqui eu tenho que mudar, aqui eu tenho que fazer emendas, aqui eu tenho que buscar minha esposa e pedir perdão, aqui eu tenho que pedir perdão para o meu filho, eu errei, para minha filha eu errei, aqui eu tenho que fazer eu tenho que fazer algo aqui, eu tenho que restaurar algo aqui, que eu de alguma forma prejudiquei e machuquei. São pontos aí então. Outro ponto, comunicação clara e gentil, a gente falou um pouco sobre isso. A comunicação, ela tem que ser ponte, ela não tem que ser muros. Então, como eu me comunico com a minha esposa? Palavras, eu disse, são sementes. As que você planta hoje florescerão no coração de quem ouve, ou para o bem, ou para o mal. Validação da esposa e do marido, esse é um outro ponto importante. Muitas vezes, dentro do sistema familiar, se escolhe um filho ou uma filha para ser receptáculo
de todas as discórdias, de toda a dor, de todo sofrimento, de todo desconforto que esse marido causa ou que essa esposa causa. Você escolhe um membro da família, e ali naquele membro da família é jogado sobre ele todo o lixo do casal, tudo aquilo que o casal vive, que entende que não é bom. Aí ele fala mal do marido para esse filho, ele fala mal da esposa para esse filho ou para essa filha. O que você está fazendo aqui é abrindo um espaço para uma doença emocional na vida do seu filho e da sua filha. Quando você desvalida o seu marido para o seu menino, você está dando a ele, não está dando a ele, uma referência de extrema importância para a vida emocional dele. E quando você, homem, marido, desvalida a sua esposa para o seu filho ou para a sua filha, você também está tirando uma referência extremamente importante para a vida emocional desse menino e dessa menina. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A gente não pode, a gente faz essa triangulação, onde o marido às vezes é o perseguidor, a esposa é a vítima, e se chama o filho ou a filha para ser salvadora desse triângulo. Isso é neurose, e isso tem que ser extirpado na família. Ou, ao contrário, né? O marido é o perseguidor, o filho é a vítima, a mãe entra para salvar. Isso tem que ser quebrado no seio familiar. Porque aqui, queridos, ninguém é bom. O salvador nutre a vítima. Então, quanto mais vítima ele se tornar, melhor eu me sinto, porque estou salvando alguém, eu tenho valor, porque eu estou fazendo algo de bom para essa pessoa. Não, você está nutrindo uma pessoa a continuar num papel de vitimização. Então, ninguém é bom nesse sistema, todo mundo é neurótico, todo mundo está precisando de ajuda. Tem que quebrar esse triângulo. Tem que quebrar esse triângulo. Então, preste atenção. Se você assumiu esse padrão, né, de falar da sua esposa para o seu filho, ou falar do seu esposo para um dos seus filhos, quebra isso em nome de Jesus. Porque isso vai trazer problemas. E, inclusive, preste atenção nisso, a orientação homoafetiva, ela está muito centrada nessa triangulação maldita que às vezes acontece na família. Quando se desvalida o homem para esse menino, muitas vezes, ele não vai querer ser o que esse pai é. E o que esse pai é homem. Então esse é um caminho que ele não vai querer perseguir. Aí ele fica no universo feminino. Isso acontece com a menina também. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, isso é uma triangulação clássica, da onde pode chegar a questão da orientação homoafetiva. Queridos, a gente tem que quebrar isso, irmão e irmã. Tem que quebrar isso, em nome de Jesus. Olha só, continuando aqui, a validação no casamento é a linguagem silenciosa que diz: eu te vejo, te ouço e te valorizo. Fronteiras, vamos falar um pouco sobre isso. Fronteiras na vida de uma família, de um casal. Elas podem ser rígidas, podem ser permissivas ou nítidas. Isso é fator protetivo também para a família. Quando as fronteiras são rígidas, elas causam muito problemas. Por quê? Porque elas impedem, às vezes, por exemplo, do marido visitar a mãe, ou da esposa visitar o pai ou a mãe. Esse tipo de fronteira é muito rígida e traz problemas familiares. Ah, mas você não conhece a minha sogra. Olha só, quando você casou com uma mãe, você tem que entender isso. Você é e vocês, por exemplo, proibiram o seu marido de ver a mãe. Agora, a fronteira onde essa mãe, por exemplo, esse filho, um casal atendendo, e ele tá virado com a mãe, mas não colocou um limite. A mãe chegou, mudou toda a sala, a mulher trabalhando, ela mudou o móvel da sala, ele chegou,
Ué, a minha esposa mudou hoje os móveis da sala? A mãe entrou, saiu da cozinha, não fui eu. Como assim, mãe? Como assim? Você entendeu? Muito permissivo, não pode, não dá, não pode, irmãos, não pode. Tem que haver um limite. Mãe, é muito bom quando você vem aqui, mas a senhora tem que telefonar antes. Pai, é muito bom quando o senhor vem aqui, mas o senhor tem que telefonar antes. Tem que avisar que o senhor está vindo. Vocês estão entendendo, gente? Não pode ser rígido, não pode ser permissivo. As fronteiras têm que ser nítidas. Você dá a fronteira nítida, né? De maneira adequada, educada, carinhosa, explica, fala. Se precisar ser mais contundente em algum momento, aí você vai ter que ser. Deixa que a minha esposa fala com ela. Não, filhão, é você que tem que falar com a sua mãe. Você tem que ter, olha só, não é xingamento. Você tem que deixar de ser um filho da mãe e começar a ser marido para sua esposa. E você, esposa, a mesma coisa. Tem que deixar de ser filha da mãe, do papai, e começar a ser esposa para esse marido. Isso são fronteiras nítidas, que trazem para o casamento uma segurança. Outro ponto, não está mudando lá, isso, agora mudou. Sem fronteiras saudáveis, o amor se desgasta e a convivência adoece. Então, aí a nossa lista, né, de fatores protetivos. Espiritualidade compartilhada, oração, Bíblia, adoração, cotidiano. Solitude como fonte de escuta e cura pessoal. Comunicação clara e gentil. Validação da esposa e do marido. Limites familiares e bem definidos. Nutrir admiração, gratidão no casamento. Perdão diário. Chave para vínculos saudáveis, né? É o perdão, e práticas intencionais de tempos juntos e separados. A pergunta: o que você pode fazer hoje para fortalecer o seu vínculo com o seu cônjuge, com os seus filhos? Quanto tempo a gente tem? 10 minutos. Para abrir para perguntas ou para continuar? Oi? Daqui 5... Quantos minutos vão ter para perguntas? Tá bom. Tá bom assim? Tá bom. Joia. Muito bom. Aqui eu falei outro ponto importante, que é da conjugalidade, né? A conjugalidade do casal é uma das coisas mais importantes, principalmente no início do casamento. Nutrir essa conjugalidade, ela é fundamental para que o casal continue casal. Os filhos nascem da conjugalidade. E é para a conjugalidade que os casais vão fortemente quando os filhos saem de casa. Então, se essa conjugalidade, se ela não é nutrida logo no início do casamento, por exemplo, e durante o casamento, quando os filhos saem de casa, há um grande vazio. A gente chama de ninho vazio. Porque toda a energia do casal, ela foi empreendida no crescimento e na manutenção dos filhos, e não na manutenção do casal. Aí a gente tem um problema. E muitas vezes lá, né, quando os filhos já saem, 50, 40 anos ali, né, onde a maior parte dos divórcios acontecem, saibam disso, né, é a hora que os filhos saem de casa, o casal se olha e eles não se conhecem. Eles não se reconhecem. Porque eles não nutriram durante esse tempo o que a gente chama de conjugalidade. Aí eu falei desse belo apaixonamento, né, que é quando o filho nasce, e esse casal, então, muitas vezes, quebra ali a conjugalidade e não volta a exercer essa conjugalidade. Então, a conjugalidade no casal e na família é a mais importante na relação, porque é dela que advém os filhos e é para ela que o casal vai retornar na saída dos filhos. E a conjugalidade deve gerar, então, um desafio para o crescimento emocional mútuo. E quais são as características de uma boa conjugalidade? O primeiro é o cuidado, né? Você aprende a cuidar dela, ela aprende a cuidar de você. E a partir daí, então, você vai aprender a cuidar de um terceiro que virá. Olha que coisa incrível. O casamento é um processo pedagógico, né?
Eu aprendo cuidando dela, ela aprende cuidando de mim. E aí, nisso, a gente já aprende a cuidar para que o terceiro venha. Por isso que é muito complicado quando se casa por conta de uma gravidez. Porque o casal não teve tempo de exercer esse processo pedagógico onde um cuidou do outro. E já vem um terceiro que eu tenho que cuidar dele, e cuidar de maneira intensa. Porque a criança, o bebê humano, é o animal mais frágil da natureza. Se você não colocar esse bebê no seio para nutrir, ele morre. Diferente dos outros animaizinhos, não é? Você vê um gatinho, um cachorrinho nasce, eles vão se arrastando até a tetinha da mãe. O bebê não. Se você não pega, não coloca aqui, ele não vai fazer esse movimento. É extremamente frágil, não é? Então, se não houver essa conjugalidade gerada nos primeiros anos, vai ser muito difícil, porque nasce um terceiro. E aí, então, você não teve tempo para exercer esse cuidado. O desenvolvimento da intimidade crescente no casal é um outro fator importante. Intimidade não é um ponto de chegada, mas é um caminho contínuo. Muitos casais, e eu não estou falando aqui de frequência, por exemplo, sexual, não estou falando disso. Às vezes o casal tem uma frequência sexual boa, mas eles não têm intimidade, não têm cumplicidade. Às vezes, na terapia de casal, eu pergunto, o que você acha que ela está sentindo? O que ela está expressando agora? Não sei. Ele responde, como que eu vou saber? Eles vivem há 40 anos, ele não conseguiu identificar ainda o olhar dela quando ela não está feliz, quando ela está reprovando um comportamento. E ele é a mesma coisa, ou ela a mesma coisa. Estão entendendo? Isso é intimidade, isso é gerada no acompanhamento, na vivência, na cumplicidade, em você querer fazer parte da vida do outro, e isso às vezes falta. Então a tarefa do desenvolvimento de intimidade é para toda a vida, mas nos primeiros anos de conjugalidade, isso tem que ser exercido na sua máxima. Casamentos não morrem por falta de amor, mas por falta de intimidade cultivada ao longo do tempo. Porque o amor ao longo do tempo, ele sofre variações. Ele sofre variações. E aí você, naquele momento, você vai ter que decidir, não, eu decidi amar essa mulher, eu decidi amar esse homem, e eu vou investir nesse relacionamento. Por que que as raposinhas destroem a vinha? Porque a vinha estava em flor. Porque a família é o ponto básico de toda uma sociedade, inclusive da igreja. Por isso que o investimento nas famílias hoje, por parte de Satanás, é imenso. Destruir as famílias é destruir a base da igreja. Destruir a família é destruir a base de uma sociedade. Por isso que um congresso desse é extremamente benéfico. Sabe como eu vejo isso? Sabe aqueles recalls que as concessionárias fazem? Ah, modelo tal, não sei o quê, vai até a concessionária para ajustar aquele parafuso. Congressos assim é um recall, onde você é chamado para uma manutenção, para tentar ajustar aquilo que precisa de fato ser ajustado. Eu acho que é isso.